vamos falar um pouquinho agora sobre a impugnação à execução, né? Algumas estratégias e pontos de avaliação que são necessárias nesse caso. Eu me chamo Vitória Caroline, sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia. Sou pós-graduada nessas áreas e Processo Civil também. Minha área de atuação dentro da advocacia é na área criminal, mas eu também trabalho com a área de família e alguns outros processos. E antes da gente começar esse conteúdo em si, eu já vou convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com um amigo que também tem interesse em saber um pouco mais sobre execução dentro do processo civil. Uma dúvida que sempre surge quando a gente fala sobre essas questões de execução dentro do processo civil, que é qual? Professora, na fase de cumprimento de sentença, existe alguma coisa, alguma forma em que a gente possa fazer, entre aspas, uma defesa, porque quando a gente fala de defesa, a gente já remete o nosso pensamento à questão criminal e não está ligado somente à questão criminal. Lembrando que dentro do processo civil, nós vamos ter o direito de contraditória e ampla defesa, que não está só lá dentro do mundo criminal em si. A gente consegue utilizar ele aqui também nas áreas cíveis, tá? Então, vamos dizer que a impugnação ela vai ser essa defesa, ou seja, né, há sim uma forma de você, como devedor, se defender em algum ato processual que esteja relacionado ao cumprimento de sentença, à execução daquela dívida, ou seja lá qual for a natureza, né, dessa execução. Então, sim, nós vamos ter como nos defender, que é justamente a questão, né, da impugnação à execução. Ou seja, eu coloquei aqui no slide para vocês que seria o quê? A defesa do devedor executado. O devedor ele sempre será executado, tá? Nunca... Pode ser muito raro. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Então, falou em devedor, a gente já sabe que ele será o executado. O executante, né, é o credor. Não se esqueçam que executado são termos que a gente utiliza dentro do direito para várias áreas. Nós não estamos falando de execução somente na área criminal, tá? Então, do executado no cumprimento de sentença, e essa defesa ela é chamada de impugnação. Então, o que seria essa impugnação? A defesa do nosso devedor. E como funciona? Ela tem um prazo, né, a ser seguido, que está previsto lá no artigo 523 do Código de Processo Civil. Isso aí é uma coisa que todo mundo pergunta. A gente precisa decorar todo o vade-mecum? Não. Ele está lá para nos ajudar quando a gente tiver dúvida e tudo. Mas existem alguns artigos que a gente vai conseguindo decorar com o tempo. E eu tenho certeza que esse 523 vai ser um. Quando a gente fala de prazo dentro da execução e estamos falando do prazo para impugnação, esse prazo é de 15 dias a partir do término do prazo, né, para o pagamento. E aí a gente entra todo naquele conteúdo do prazo dentro do processo civil, né, que tem algumas regrinhas. Anula-se o primeiro dia, o último dia, não são dias corridos, são dias úteis. Então, fiquem atentos a essa questão, né, de prazo. Se você tem dúvida, dá uma lida no seu vade-mecum, que ele vem explicando todos os requisitos de prazos no geral, tá? Como funciona o prazo do Código de Processo Civil, independente de uma nova intimação. Então, prazo para impugnação, 15 dias, a partir do término do prazo para o pagamento. Meu pagamento é para o dia 15, professora. Pronto. Nós vamos começar a contar o seu prazo a partir do dia que termina esse prazo, tá? Pode ser feito, né, independentemente do juízo garantido ou não. Não, ela tem um efeito suspensivo, né, que a gente chama suspensivo peleges ou peleges, né? É em latim esse termo. Todavia, pode ser concedido, né, se preenchido 3 requisitos. Quais são esses requisitos? Garantia de juízo, relevância dos pedidos que o prosseguimento pode causar o dano. Então, a gente precisa de requisitos como garantia de juízo e a relevância do seu pedido. Não pode ser um pedido irrelevante, que não vai trazer realmente um dano. O dano tem que ser comprovado. Tudo dentro do processo civil também exige-se prova. Não é só dentro do processo, né, penal. Dentro do processo civil também nós vamos ter algumas coisas que precisam ser provadas. Dentro da impugnação, nós vamos ter o direito também de produzir provas, né? Dentro dessa ação, quando você for o devedor e for colocar a sua defesa, seja com o defensor público
ou com advogado particular, você pode levar até eles, né? Você pode levar para eles um conjunto de provas, o conjunto probatório, que é como a gente chama dentro do direito, né? Porque na impugnação nós vamos ter uma admissão, admite-se o caso da dilação, tá? E algumas curiosidades sobre a impugnação que eu trouxe e coloquei aí no slide para vocês. A impugnação em execução fundada em título executivo judicial, ou seja, aquele título que não é um processo autônomo, tá? Já está dentro dele, já existe um devido processo legal, um rito processual a ser seguido, um conjunto dentro dos autos processual, enfim, existe de fato um processo já se encaminhando, já em prosseguimento, tá? Então, a impugnação em execução fundada, no caso de título executivo judicial, ele não possui uma natureza de ação de modo que não se pode adentrar em questões meritórias do direito do autor. Ou seja, quando a gente vai fazer a nossa defesa, a gente vai colocar a impugnação, nós não vamos ali elencar dentro dos autos méritos que estão relacionados ao autor. Não existe essa competência dentro da impugnação, então nós não vamos analisar um mérito, tá? Assim, uma vez decidida, né, a dívida exequenda, isso são termos bem difíceis de falar, mas que vocês vão, né, se adequando com o tempo. Por sentença, só cabe ao executado arguir em sede de impugnação tudo que for pós-sentença, defesa pós-sentença, né? Defesa pós-decisão, nós vamos chamar de impugnação. Matérias antinentes, né, aos pressupostos processuais e condições de ação, não havendo que se discutir o mérito da condenação sentencial. Vocês não vão, quando colocar, protocolar ou iniciar uma impugnação, discutir o mérito da sentença, tá? Isso não tem como, não existe essa competência dentro da impugnação. A competência para análise da impugnação é do juízo da execução e nós vamos ter um juízo específico competente para isso. Ser que tal meio de defesa, como regra, não possui efeito suspensivo. Você colocar lá a impugnação não significa que você tem como efeito imediato a suspensão da sentença, tá? Exceto, como tudo tem suas exceções, exceto situações em que há possibilidade de grave dano ao devedor, que a gente chama de perigo ao devedor, né? Então, se existe um dano, se vai haver algum risco na vida daquele devedor, se vai fazer muita diferença, aí sim ele vai ter esse efeito suspensivo, mas é uma exceção, não é uma regra, tá? A regra seria o quê? Não tem efeito suspensivo. Porém, entretanto, todavia, nós vamos ter uma exceção, se for causar um dano muito grande ao devedor, tá? Havendo a possibilidade, a execução pode ainda continuar, caso o credor, né, ele preste ali o devido, preste alguma atenção, enfim, né, evitando-se eventuais prejuízos ao executado. Então, é um processo em que tanto o executando, né, e o executado precisam ter uma atenção do juízo e das partes entre si, para que seja colocada em prática essa exceção de se obter também um efeito suspensivo. Segundo o artigo 525, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Civil, a impugnação aí tratada pode abarcar tanto questões materiais como processuais, né? O que vai influenciar na coisa julgada, que poderá ser material ou formal. Então, a gente não está, sempre que a gente fala em impugnação, nós não estamos falando só da questão processual. Ela pode abarcar outras questões materiais que estão ali ao redor daquela lide, tá? Conhecendo o juiz de matéria meritória, como a existência, a modificação ou a extinção da obrigação, a decisão será de mérito, embora não configure sentença. Ou seja, quando a gente falar em uma decisão de mérito, que lá no seu processo vai vir dizendo, ou então vai caracterizar aquela decisão para se tornar uma decisão de mérito, ela não vai configurar uma sentença. Então, decisão de mérito é diferente de sentença e diga respeito a incidente processual.
Então, se tratando, né, de algo que não configure, ou seja, que seja uma decisão de mérito, quando a gente for colocar a impugnação, a gente vai gerar um incidente processual. Então, pessoal, finalizando o nosso conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso site IntraEAD. Lá você terá acesso a todos os cursos da área de Direito, que fará grande diferença na sua vida profissional e acadêmica também. E aí, se você gostou desse conteúdo, né, da forma como foi explicado o conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar com aquele amigo que também precisa estar por dentro desse assunto. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse.